Inteligência emocional, segundo a palavra de Deus. Esse é um assunto que está se falando muito ultimamente. Tem pessoas que já conhecem, tem pessoas que ignoram. Mas é muito importante a gente entender o que é inteligência emocional e por que que é bom a gente praticar a inteligência emocional. Então, eu quero, com base nisso, trazer um versículo aqui da palavra. Vou trazer mais, tem vários na palavra de Deus falando sobre isso. E inteligência emocional tem várias definições, mas uma que eu gosto muito é: inteligência emocional é você fazer gestão das suas emoções, né? É o controle. Eu não digo que você vai ter um controle 100%, porque muita emoção você não controla. De repente você está triste ou feliz, enfim, mas você pode controlar a partir do momento que você entende o que te causa uma comoção muito grande e de repente você evita isso, tá ok? Então, lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim, ó: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Olha esse versículo, ó, de novo, ó. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Imagine uma cidade sem muralhas, ela está sem proteção. Qualquer um pode invadir e destruir, acabar com ela. Assim, muitas das vezes, é a gente que não tem esse autocontrole. Ou seja, quando você não controla suas emoções, você é uma pessoa às vezes mais estourado, mais nervoso e fala, não pisa no meu calo, né? Isso pode te trazer consequências terríveis. Então, uma cidade que não tem muro, ela pode ser destruída, qualquer um pode entrar. Uma pessoa que não tem essa proteção, que chama inteligência emocional, em 5 minutos que ela perde a cabeça, né? Aqueles 5 minutos que pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Pode fazer você perder seu emprego, fazer você acabar com o relacionamento, fazer você, enfim, sofrer diversas consequências e às vezes te levar até a morte. Quantas pessoas, às vezes, um momento que estava ali de emoção muito quente, aflorada, discutiu às vezes num trânsito e acabou perdendo a vida. Poderia ter agido de forma diferente, não é verdade? Então, assim, a própria palavra de Deus fala que quem não sabe se controlar, é como uma cidade sem muralhas, ou seja, você está desprotegido. Então, vale a pena você ter essa gestão. Aí a pergunta que fica é: como que eu faço isso? Então, para você ter esse controle, essa inteligência emocional, olha o nome, inteligência emocional, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa se conhecer. Então, você deve parar e ficar pensando um pouquinho, como que eu sou? Eu sou uma pessoa introvertida? Uma pessoa extrovertida? Eu sou aquelas pessoas que, às vezes, eu sofro algum tipo de ofensa e fico quieto, fico na minha? E às vezes, já viu aquele tipo de pessoa que vai sofrendo vários ataques, várias ofensas e vai guardando, vai acumulando até que de repente ela, bum, estoura. E aí que mora o perigo. O ideal é, sofreu alguma ofensa de alguém, de repente é o seu cônjuge, de repente são seus pais, amigos próximos, procure se expressar. Talvez você possa ser uma pessoa tímida, não gosta muito de falar, mas aquilo que te ofende, que pode te ferir e causar coisas piores, é legal você se expressar. Você fala, ó, isso aqui me ofendeu, isso aqui não é legal. Se possível, não fala mais isso ou para de brincar com certo tipo de situação. Então é interessante a comunicação sempre. Você aprender a falar daquilo que de repente te fere ou possa fazer você ficar triste, nervoso. Então você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa entender os gatilhos mentais que são o que gatilhos mentais? São aquelas situações que desencadeiam outras. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo de mim. Eu, muitas das vezes, quando eu estou assistindo o meu time lá de futebol, quando ele está jogando com algum outro determinado time, muitas das vezes, naturalmente, sem que eu controle, eu fique nervoso, eu fico agitado, meu coração começa a palpitar. E olha que eu não sou fanático, olha que doideira que é isso. Eu não sou fanático, eu não ligo muito para time, essas coisas, mas às vezes que eu já percebi isso, que eu paro para assistir, eu vejo que eu fico muito apreensivo ali, nervosão,
e tal. Ou seja, aí eu já sei o que me causa isso. Aí vai de mim. Eu vou assistir e ficar nervoso. Eu já tentei me controlar e não consigo. O coração dispara. Ou eu não vou assistir. Então, assim, eu já sei o que causa isso em mim. O que mexe com as minhas emoções. Aí cabe a mim controlar, ir lá assistir e passar por isso. Ou não. Falar, não, eu não vou assistir porque eu sei que eu fico nervoso mesmo. Fico muito agitado. Então, isso serve para qualquer situação. Às vezes, determinado assunto te fere. Por que você vai falar de tal assunto? Evita. Então, é interessante você ter esse autoconhecimento. Você é uma pessoa que às vezes você fala assim, ah, é meu jeito, é minha personalidade, eu sou muito bravo, sou nervoso. Cá para nós, eu sou uma pessoa que eu me considero também, muitas das vezes, sem paciência. Só que o que eu faço? Muita situação eu respiro fundo e tem um camarada que fala assim, o poder do sair fora. Eu saio fora, eu não vou discutir. Tem situações, quando você olha e fala assim, se eu entrar ali eu vou discutir, não vai ficar bom. Então você tem que pensar em toda a consequência que isso pode causar. E aí a palavra de Deus ela nos orienta a ser pessoas sábias, a pensar, a ter essa cautela antes de agir. Tem um outro versículo que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha que tremendo isso aqui, ó. Fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabe o que significa? Quando a palavra fala que você deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, o ideal é que ouça com calma e pense. Esse tardio é um espaço, é um tempo para você pensar o que você vai responder para outra pessoa. Muitas das vezes, numa discussão, que às vezes sai brigas feias, às vezes até morte pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas ela têm essa necessidade de falar, colocar o ponto de vista dela e às vezes ignora o ponto de vista da outra pessoa e quer jogar tudo isso para fora e acaba acontecendo o pior. Então a própria palavra de Deus fala assim, ó, esteja pronto para ouvir. Ou seja, você não vai ouvir só coisa que te alegra, que te faz feliz. Às vezes você vai ouvir coisa que você não quer ouvir, que vai te ofender, que vai te deixar nervoso, mas tem que estar pronto para isso. E seja tardio para falar. Ou seja, ouviu, ouça com calma, com tranquilidade, pense sobre o assunto. Opa, peraí, será que a pessoa está falando isso e ela não tem razão? Será que eu não preciso mudar nessa forma de agir? Será que eu não estou vacilando aqui? Será que as coisas não é só do jeito que eu acho que seja? Porque cada um tem uma percepção diferente de várias situações que acontecem. E aí a palavra de Deus continua falando assim, ó, tardio para se irar. A ira tem que ser em último caso. Né? Tem certas situações que tira a gente do sério. Mas é até compreensível. Agora, a pessoa que recebe uma palavra que não agrada e por tudo perde a cabeça e quer brigar, você está sendo como uma cidade sem proteção. Você está se colocando numa situação de risco onde a situação ao seu redor pode te destruir. Isso é tão importante para você que é cristão, para você que serve a Deus, que a palavra de Deus fala também, se você vai lá no altar levar uma oferta para Deus, mas só que você tiver uma rincha com alguém, você tiver brigado com alguém, não adianta nada. Você precisa ir se consertar com a pessoa e depois trazer essa oferta. Essa palavra está lá, deixa eu até ler aqui, ó. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que tem um irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que significa? Que se você orar a Deus, às vezes pedindo uma bênção, ou você quer ofertar a Deus, só dizer algo para Deus, só que você está brigado com alguém, de repente com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus colegas, não adianta de nada. Isso seria hipocrisia da nossa parte. Achar que Deus vai ouvir a minha oração se eu não consigo nem escutar o meu próximo, se eu não consigo nem estar bem com a pessoa que vive aqui comigo. Quanto mais, não tem como. Então, primeiro você precisa se acertar com pessoas ao seu redor. Isso é uma chave para a sua vida. Muitas das vezes sua vida está travada em alguma área. Muitas das vezes você está sem resposta. Muitas das vezes você está ali lutando, não consegue crescer, não consegue evoluir. Por quê? Porque você precisa se conciliar com outras pessoas. De repente você precisa liberar perdão.
Você precisa acertar uma situação que ficou lá atrás e passou o tempo e você acabou esquecendo. E aí essa situação está impedindo Deus de te atender. Ele até te escuta, mas só que tem uma situação que está travando as coisas acontecendo na sua vida. E aí é muitas das vezes uma reconciliação que você precisa fazer. Então é interessante você sempre falar, peraí, deixa eu ver se eu preciso resolver alguma situação para depois eu ir lá e pedir alguma coisa para Deus. Então tem uma outra palavra que eu quero ler aqui também, está lá no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 4, versículo 2. Olha só, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ou seja, tudo isso está dentro desse pacote de inteligência emocional. Você ser paciente, às vezes você está numa velocidade, está acelerado e a outra pessoa ela é mais lenta, mais tranquila, então você tem que ter essa paciência. Às vezes você já está com conhecimento bem mais acima da pessoa que você está discutindo. Falta maturidade para aquela pessoa. E às vezes é o contrário, às vezes você não tem a maturidade que outra pessoa está tendo. Então por isso que a gente tem que ter essa paciência, essa compreensão, saber ponderar mais as pessoas. Então é muito importante que você e eu, todos nós, possamos ter inteligência emocional, possamos fazer essa gestão das nossas emoções. Ou seja, procure se conhecer quem você é. Começa a pontuar aquilo que te faz perder a cabeça, que te faz sair de si. E aí, evite situações onde você possa fazer coisas que você venha se arrepender pelo resto da sua vida, tá bom? Então, é essa palavra que fica para você. Tenha controle emocional. Tenha paciência, tenha amor. Se concilie se você perdeu a cabeça e discutiu com alguém, brigou, vai lá e se concilie com essa pessoa, aí sim, você volta a ter comunhão com Deus, tá? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com outras pessoas.